Olá! Nessa aula, vamos falar sobre os custos com foco na tomada de decisões. O primeiro conceito que nós vamos ver hoje é o custeio meta. O que é isso? Ele é também chamado de custeio-alvo ou custeio meta, em inglês é o target costing. É um processo de planejamento de lucros, preços e custos. Basicamente, eu parto do preço de venda e a partir do preço de venda eu vou definir quanto que o produto vai custar. Então é um custo definido de fora para dentro. Isso daqui é muito comum na engenharia, principalmente quando vai desenvolver o projeto de um novo produto. Normalmente como funciona? O pessoal de mercado faz uma pesquisa, verifica quais são os atributos do produto que o cliente necessita. Então, ele faz lá uma lista de quais são as características do produto que o produto precisa ter, e a partir dessas características, eles vão olhar qual que é o preço máximo de venda que o mercado pagaria. Então, eles estabelecem lá, o preço de venda vai ser X, e aí a empresa quer uma margem de lucro de tanto, então, o custo máximo desse produto vai ser Y. Aí ele chega para o pessoal lá da engenharia, que vai desenvolver esse produto, e fala o seguinte: olha, equipe de engenharia, vocês vão desenvolver esse produto aqui, produto A, com essas especificações, que é o que o mercado quer, e esse produto pode custar no máximo Y. Então, a engenharia vai calcular o que precisa, vai montar todo o desenvolvimento do projeto desse produto com base nesse custo meta. Isso que é o custo meta. Então, nesse custeio meta, não é o custo não é o fator que determina o preço. O preço é que vai determinar o custo. Então, o objetivo é alcançar o lucro-alvo. Como eu falei aqui, ó, esse percentual de lucro que a empresa vai estabelecer, que é o que nós chamamos de lucro-alvo. Então, o custo-meta ou custo-alvo, o target cost, vai ser o quê? Qual o custo máximo admissível de um produto para que, dado o preço de venda que o mercado oferece, então esse preço de venda é sempre estabelecido pelo quanto o mercado pagaria, consiga-se o mínimo de rentabilidade que se quer. Então, eu estabeleço o preço de venda de acordo com o mercado, quanto o mercado pagaria por esse produto ou serviço. Eu vejo o quanto que é o mínimo de rentabilidade que a empresa quer e aí eu estabeleço o custo máximo admissível do produto. Então, ele é muito usado na fase de projeto do produto. Quando uma linha de produção já está montada e funcionando, a grande maioria dos custos já está comprometida. Então, as características técnicas do produto estão estabelecidas. Por isso que eu falei que aí é muito comum na equipe de engenharia na fase de desenvolvimento do produto. Então, quando estamos na fase de planejamento e lá desenvolvimento do produto, existe uma maior possibilidade de alteração significativa dos custos. Então, as características do produto podem ser alteradas de forma mais fácil. Aqui é um outro conceito que muito utilizado na parte de tomada de decisões. Então, o custo, quando ele é focado na tomada de decisões, ele é muito usado para tomar esse tipo de decisão aqui. Eu vou comprar, ou seja, eu terceirizo parte da produção, ou eu vou produzir. Nesse conceito, essa tomada de decisão, ela é muito baseada no conceito de custo variável. Então, o custeio variável, para definir se eu compro ou produzo, ele é de extrema importância. Então, a melhor alternativa entre comprar e produzir é aquela que trouxer o maior diferencial de margem de contribuição. Ou seja, quanto vai me acrescentar de margem de contribuição. Então, eu vou considerar o quê? Os incrementos ou decréscimos nos custos fixos. Outras ponderações. Eu preciso considerar não somente a que vai me trazer a maior margem de contribuição, mas eu também tenho que considerar outras coisas. Então, que outras coisas eu preciso ficar atento? Existe um grande risco no fato de passarmos a depender de um fornecedor para a obtenção de um componente do nosso produto? Isso daqui é muito importante. A empresa, quando ela vai avaliar se ela compra ou produz, ela tem que avaliar o risco dessa decisão. Por quê? Porque às vezes, se eu calcular a margem de contribuição, compensa eu comprar, ou seja, eu terceirizar esse produto. Só que
se existir um grande risco no sentido de, só existe um fornecedor que faz. Se ele falir, se ele fechar as portas, se ele resolver não me entregar mais ou se ele aumentar o preço, eu fico sem produzir. E o fato de eu ficar sem produzir, eu perco muito mais dinheiro do que eu ganharia essa diferencial de comprar. Então, tem muita empresa que decide produzir internamente algo que seria mais barato terceirizar, para ela garantir que ela vai ter aquele produto, ou seja, ela está minimizando o risco de ficar sem aquele componente na sua produção. Então, ela tem que avaliar isso. Agora, se for um caso que existem inúmeros fornecedores que vão me fabricar. Então, não tem, o risco é muito pequeno dela comprar. Aí, nesse caso, ela tomaria a decisão de terceirizar, porque ela não corre o risco de ficar sem. Então, se aquele fornecedor que ela escolheu quebrar ou ficar sem ou não me entregar mais, atrasar a entrega, eu consigo facilmente trocar esse fornecedor. Então, aí o risco é baixo. Então, avaliem o risco também. Outra coisa, qualidade. Então, eu tenho que avaliar qual é a qualidade desse componente que eu vou comprar de fora, que eu estou pensando em terceirizar. Será que a qualidade é de fato igual ao que eu produziria internamente? Se for um componente simples que qualquer pessoa faz, então compensa terceirizar, se valer a pena financeiramente, calculando lá a margem de contribuição. Agora, se a qualidade for inferior, se comprometer a qualidade do meu produto, tem empresa que prefere produzir internamente, em vez de terceirizar, mesmo custando mais, porque interfere na qualidade do produto final. Então, isso é uma coisa que tem que avaliar quando vocês vão decidir se compra ou produz. Sistemas de custos. Então, aqui nós vamos finalizar a aula falando um pouquinho sobre a implantação desses sistemas de custo. O que é um sistema? Então, não é somente um conjunto de normas, fluxos, papéis e rotinas, mas inclui pessoas. É de extrema importância considerar a inclusão de pessoas dentro de sistemas. Por quê? Porque isso pode afetar tanto positivamente quanto negativamente a implantação. Então, o sucesso de um sistema de informações, ele vai depender do pessoal que está alimentando e que o faz funcionar. Não adianta você comprar ou desenvolver um sistema de ponta que seja de extrema qualidade, detalhes e etc., integrado, mas se as pessoas que estão alimentando, as pessoas que vão de fato utilizá-lo, não souberem como que funciona, decidirem não fazer a alimentação correta, então esse sistema não vai ter serventia na prática. Quando eu trabalho aqui na implantação, eu tenho que ter isso em mente. Uma má informação é muitas vezes pior do que nenhuma, porque às vezes se eu não tiver nenhuma informação, eu vou tomar a decisão com base no meu feeling, com base com o que eu tenho de experiência, mas se eu tiver uma informação errada e eu confiar cegamente nessa informação, eu posso tomar uma decisão que seria pior do que se eu não tivesse. Então, o que é importante para a tomada de decisão? É preferível deixar de se ter um dado do que tê-lo errado. Então, o ideal é ter o dado correto, obviamente, porque quando eu tenho um dado, uma informação correta, eu vou ter o quê? Uma tomada de decisão mais confiável. Mas se eu não tiver esse dado, é melhor não ter nenhum do que ter um dado errado. Qual que é o problema mais grave numa implantação de sistema de custos? A qualificação e a competência do pessoal que está envolvido nas fases iniciais do processamento. Isso daqui é crucial na implantação, como eu já falei lá atrás. Ou seja, isso faz com que um treinamento seja um fator obrigatório para conseguir uma melhoria da qualidade das informações levantadas. As pessoas que vão trabalhar com esse sistema de custos, elas têm que ser treinadas, elas têm que estar envolvidas de fato nas fases aí da implantação e elas têm que ser qualificadas e competentes, porque senão o sistema de custos não vai ter sucesso, ele não vai servir para o objetivo principal, que é fornecer informações de qualidade
para a tomada de decisão final na área de custos. E isso esbarra em barreiras culturais. Que tipo de barreiras que nós estamos falando? O pessoal técnico de produção é normalmente avesso à burocracia. Então, eles não gostam de ficar alimentando os sistemas. Ah, tudo que eu faço eu tenho que pôr no sistema. A compra de matéria-prima, tudo que eu fizer eu teria que colocar dentro do sistema e isso gera uma barreira. Então, eles encaram normalmente o sistema de custos como uma forma de controle. Ah, poxa vida, tudo que eu faço eu tenho que colocar nesse sistema, eles estão me controlando. Então, eles têm a tendência a rejeitar, boicotar ou fazer resistência à sua implantação. É por isso que eu volto a dizer, o treinamento é o que vai fazer diminuir essas barreiras culturais. Por isso que ele é crucial na implantação do sistema. Então, quais são os principais pontos aqui, resumindo a implantação do sistema de custos? Primeiro, é importante que sejam estudadas e vencidas as reações da implantação do sistema. Quais são as principais barreiras culturais dentro da minha empresa à implantação desse sistema de custos? Então, se o pessoal, seja o pessoal educado para entender sua utilidade e treinado para fazê-lo funcionar. Então, isso daqui é uma das peças-chaves para o sucesso da implantação do sistema de custos. Eu tenho que ter um pessoal que entenda a utilidade do sistema e realmente acredite que aquele sistema é útil para a prática da empresa e eles tenham conhecimento suficiente, ou seja, eles sejam treinados para conseguir fazer o sistema funcionar na prática. A escolha do sistema, qual sistema eu vou escolher? Um mais simples, um baseado no Excel, ou eu vou fazer um ERP, um sistema super integrado, que tem diversas funcionalidades? Até que ponto vale a pena uma complexidade ou uma simplicidade no sistema de custos? Então, isso vai depender do objetivo que ele pretende atingir. Então, vai depender do porte da empresa, do tipo de produto, da quantidade de produtos, qual o objetivo daquele sistema de custos, enfim, o seu nível de detalhes vai depender do quanto se gastará também para obtenção. É claro que um sistema integrado e um sistema muito detalhado, além de ser mais complexo na hora de implantar, na hora de operar, ele também custa mais caro. Por isso que eu falei que depende tanto do seu objetivo quanto do porte da empresa e do que ela está disposta a fazer na prática. Outro ponto que tem que ser levado aqui em consideração: as informações são caras e sua utilidade não é igual em todos os níveis de detalhe. Então, é importante a empresa estabelecer qual é o nível de detalhamento que realmente ela vai usar na prática. Ah, ela precisa de um sistema que só vai calcular o custo dos produtos. Não, ela precisa de um sistema que vai implantar um ABC que vai chegar até o valor da linha de produção. Ou eu preciso mapear a cadeia de produção. Então, isso vai depender do nível de detalhe que ela vai, de fato, precisar na prática. Então, a adoção dos pacotes não é indicada, justamente porque o pacote ele traz um nível de detalhe em bloco, que não necessariamente é o que a empresa vai precisar. Então, a implantação do sistema deve ser, na medida do possível, gradativa. Então, o ideal é que vá se implantando devagar, de forma crescente aí, esse sistema. Então, não necessariamente imposta com os mesmos detalhes e sofisticações em todos os departamentos e níveis. Então, pode ser que o departamento de custos em si, ele tenha um nível de detalhamento muito maior do que a produção. A produção pode ser que ela só enxergue o que ela tem que colocar de inputs para que lá no final ele calcule o custo ou o que a empresa precisar. Então, essa é a nossa aula. Bons estudos e até mais!